Os irmãos tomem suas Bíblias, por favor. Nós vamos ler 3 versículos da Palavra de Deus. Os irmãos abram a palavra no livro de Atos, capítulo 2. São 10h03, né? Vamos estar atentos aos horários. Atos, capítulo 2. Os irmãos leiam silenciosamente comigo, eu vou ler o versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se você tem uma caneta, grife essa palavra, reunidos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam, observem, todos. 2, reunidos. 3, no mesmo lugar. A palavra que chama a nossa atenção é a palavra reunidos. Agora os irmãos cheguem ao livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A frase que eu pediria que os irmãos grifassem é esta: era um o coração e a alma, unidos, reunidos e unidos. Agora, Atos, capítulo 2, versículo 47. Nós vamos trabalhar esses 3 versículos. Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, os irmãos, grifem a palavra, acrescentava-lhes. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe. Eu vou citar a Bíblia, os irmãos não se deu o trabalho de procurar os textos. Eu preferia que vocês olhassem sempre aqui para mim. Certo? Segundo, que nós nos mantivéssemos muito quietos. E terceiro, que nós mantivéssemos os nossos corações bem abertos. Reunir para unir, para produzir. Nos textos citados, destacamos estas expressões. Reunidos. Capítulo 2, versículo 1. Segundo, era um o coração e a alma. Atos 4, 32. Unidos. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Produzir. Digam comigo, reunir. Unir. Para produzir. De quem são estas palavras? Eu tive o privilégio de ser aluno do reverendo Jonas Dias Martins. Olhem bem aqui para mim. Em 1955, ele foi meu professor de pastoral no Instituto e Seminário Bíblico de Londrina. Lembro-me do reverendo Jonas de terno, muito bem posto, e as suas aulas de pastoral eram preciosíssimas. Quis Deus que, durante 13 anos, de 1973 ao 1985,
eu tivesse o privilégio de ser seu pastor auxiliar. Perante o conselho, eu era tido como pastor titular, mas eu nunca entendi que eu era o pastor titular. Como que eu seria o pastor titular diante de uma figura como o reverendo Jonas Dias Martins? Já cego, eu tive o privilégio de, muitas vezes, fazer o seu prato, de levantar-me à noite para ver se ele estava dormindo, de acompanhá-lo durante 13 anos. E quando eu vim para Londrina, em 1973, nós estávamos entre Arapongas e Londrina, eu, a Vani e nossos 2 filhos mais velhos, ainda não tínhamos o João. Eu desci do carro e olhei para Londrina e tive um medo muito grande. Eu seria pastor da igreja onde o reverendo Jonas era pastor. E naquele momento de temor, olhando para Londrina, onde eu seria pastor, eu ouvi uma voz, e essa voz dizia: tu fecharás os seus olhos. 13 anos depois, pastor Jonas, no dia 3 de janeiro, foi a óbito. E um pouco antes dele falecer, a sua nora Irene me ligou e falou: pastor, venha ao hospital que o pastor Jonas não está bem. E quando eu adentrei o quarto, o doutor Furlan estava massageando o seu peito, tentando dar a ele um pouquinho mais de vida. E a enfermeira falou: por favor, o senhor se retire, porque estamos em procedimento. Eu disse: mas eu sou o seu pastor. O médico me olhou e falou: pastor, nos perdoe, fique aqui conosco. Mas logo ele parou a sua atividade e me disse: pastor, o reverendo Jonas nos deixou. O senhor quer que eu fale com a família ou o senhor comunica a família? Eu achei que era meu dever comunicar os filhos. Dona Neumira, sua primeira esposa, já era falecida. Falei com seus filhos, eles me disseram: podemos entrar? Eu falei: não. Voltei ao quarto. E pastor Jonas estava deitado, com seus olhos abertos. E eu nunca tinha feito isso, mas naquela hora eu fiz, eu tomei as suas pálpebras, cerrei os seus olhos e eles ficaram fechados. E naquela hora, aquela mesma voz que há 13 anos eu havia ouvido entre Arapongas e Rolândia, ainda não tínhamos essa estrada nova, aquela mesma voz voltou a falar comigo: tu fecharás os seus olhos. Então, literalmente, eu tive o privilégio de ser seu aluno, aprendi a ser pastor com o pastor Jonas, e muitas vezes eu ouvi dizendo essas palavras: meu irmão, vamos nos reunir para unir, para produzir. Eu quero prestar essa homenagem à memória do pastor Jonas. Olhem bem aqui: o apóstolo pé vermelho. Muito do que nós temos e do que nós somos hoje como igreja, nós devemos a sua vida, ao seu trabalho. Eu quero agradecer ao Sínodo esta homenagem que lhe é prestada, quando nós vamos simplesmente relembrar. Então, não vou pregar um sermão. Se os pastores pensam que eu vou pregar um sermão, não vou fazê-lo. Se os senhores estão na expectativa de que eu vou fazer uma exegese, não pensem assim. Por favor, os pastores, olhem aqui. As senhoras, os senhores. Nós vamos refletir as palavras de um homem de Deus. Reunir, unir para produzir. Então, vamos à meditação desta manhã. Reunir. Reunir.
No livro de Gênesis, capítulo 49, versos 1 e 2, lemos: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Estão comigo aqui? Jacó. Que momento soleníssimo, quando ele reúne Rúben, o mais velho, Benjamim, o mais jovem. Ele diz aos seus filhos: ajuntai-vos, reuni-vos e ouvi o vosso pai. O que Deus está fazendo nesta manhã é tomando 3 presbitérios, irmãos que se deslocam lá de Santo Antônio da Platina, lá de Siqueira Campos, lá de Abatiá, lá do Norte Pioneiro, até aqui o nosso presbitério. Nós estamos aqui nesta manhã, reunidos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4, os irmãos estão lembrados quando o reino de Judá foi atacado pelos exércitos confederados. E o rei Josafá, rei de Judá, reuniu seu povo, e o texto diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Hoje, quando Andréia, esposa do doutor Odilon, estava aqui à frente falando com as crianças, eu me emocionei. Eu me emocionei porque essa passagem me veio ao coração novamente, quando as crianças se reuniram, quando os jovens se reuniram, quando os velhos se reuniram. Jacó reúne os seus filhos, Josafá reúne o seu reino. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, os discípulos estão reunidos no cenáculo. Olhem aqui para mim, por favor. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele ficou na terra ainda 40 dias. Ele apareceu cerca de 11 vezes, certo? Em lugares diferentes, para grupos diferentes, em situações diferentes. E ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém. Olhem aqui, Lucas 24, 49. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Havia um grupo de 120 pessoas, e o texto diz que dentre estas pessoas estava Maria, mãe de Jesus. Quanta nobreza eu vejo em Maria. A mãe de Jesus estava ali. Sabe quantos dias ficaram reunidos? 10 dias. Hoje nós temos dificuldade para nos reunir durante um dia, porque nossas agendas são muito cheias. Hoje nós somos pastores e líderes que não temos mais tempo para nos reunir, porque temos muitas outras atividades. Eles estavam 120 pessoas reunidos em Jerusalém. Jacó reúne os seus filhos, Josafá reúne o seu povo, os discípulos estão ali reunidos. Eu creio que Pedro olhava para João, João olhava para André, André olhava para Filipe. 1 dia, 2 dias, 8 dias, 9 dias, todos reunidos. Eu sou casado há 58 anos. Em minha aliança temos o texto, Deus e eu, que nos une. E os irmãos sabem que nós temos um ministério de oração
durante esses 58 anos. E o nosso texto é Mateus 18, 19. Olha aqui. Se 2 de vós concordarem na terra, 2 concordarem na terra, isso vos será feito por meu Pai. Quando nós nos reunimos aqui, as coisas acontecem lá. Mas sabe o que está escrito no versículo 20? Olha aqui para mim. No versículo 20 está escrito assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Os irmãos sabem que eu não gosto muito de jargões. Eu trabalhei muito com televisão, mas evito essas frases feitas. E nem quero esperar dos senhores um amém, não é isso. Mas quero que entendam bem o que eu estou dizendo. Nós não precisamos dizer que Jesus está aqui. Porque é muito comum nós nos reunirmos, Jesus está aqui, amém. Nós não precisamos dizer isso. Ele disse, onde 2 ou 3. Sabe por que nós estamos reunidos aqui nesta manhã? Nós estamos aqui reunidos, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Nós nos reunimos aqui porque Ele está aqui. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 25, 31 e 32 diz que virá o dia quando todas as nações se reunirão diante do Senhor. Os irmãos sabiam que a divisão enfraquece. Mateus capítulo 12, versos 25 e 26, a palavra diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si, prestem atenção, irmãos, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Dr. Ralph Niebuhr tem uma expressão interessante. Ele diz que hoje nas igrejas nós temos pequenos reinos. Eu estou olhando bem no rosto dos meus colegas. Nos concílios nós temos pequenos reinos. E na igreja nós temos reinos. Eu tenho o meu reino porque eu preciso reinar. Nós não temos reinos, nós temos um reino. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás, expele Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Que Deus nos ajude a aprendermos, porque o próprio diabo, pelo que nos disse Jesus, não tem intenção de dividir o seu reino. Eu queria dar uma palavra final para encerrar esse primeiro ponto. Quando nos reunimos, nos fortalecemos. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A minha oração nesta manhã, mais uma vez agradeço ao Dr. Odilon, à diretoria do Sínodo. Eu fiquei muito feliz quando chegamos aqui, pastor Adilson, e vi muitos carros, alguns modernos, de última geração. Mas, se me permitem, eu pertenço, e aqui acho que eu sou o pastor mais velho em tempo de ministério. Eu sou de uma época que nós nos reuníamos, mas viajávamos a cavalo. Nós nos reuníamos, mas viajávamos de jardineira. Hoje nós nos reunimos porque temos facilidade de locomoção.
Que Deus nos ajude. Eu espero que esta manhã do dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, aliás, uma data memorável para a nação brasileira, que nós, Igreja Presbiteriana Independente, nos lembremos da CERAL. Alguns nem sabem o que quer dizer esse texto. As Forças Leigas da Igreja, nos idos de 1930 e 1940. Que nós nos lembremos da Confederação das Senhoras, que nós nos lembremos da Confederação dos Varonis, que nós nos lembremos dos congressos com milhares de jovens. O Brasil para Cristo, que é nosso lema. Esse lema é da Igreja Presbiteriana Independente. E que nós, movidos por esse sentimento, voltemos a nos reunir como estamos reunidos nessa manhã. Unir. Reunidos para unir. Eu gostaria de definir em poucas palavras esta expressão unir, tornar um só, reunir, ligar. Então, essa palavra é uma palavra muito forte. Mas nós não só queremos nos reunir. Quando nos reunimos, nosso propósito é nos unir. Lembro-me que, às vezes, terminávamos o trabalho, o pastor Jonas batia na minha perna assim. Ele tinha uma mão grande, dedos despontados. Ele já estava cego, ele batia na minha perna e dizia, meu irmão. Eu dizia, o que foi, pastor Jonas? E ele dizia assim, não sei se conseguimos unir, mas pelo menos nos reunimos. Não sei se conseguimos unir, mas pelo menos nos reunimos. Eu gostaria que os senhores e as senhoras continuassem atentos como estão. Eu procurei refletir um pouquinho a palavra reunir. Quero falar um pouquinho sobre unir. Atos 4:32, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu vou olhar bem para o rosto de todos e dizer, o meu grande sonho era que Deus nos desse a nós, a partir de nós, pastores. Eu vou olhar para o rosto dos pastores. A partir de nós, pastores, que Deus nos desse um só coração. Que Deus nos desse, como presbíteros, um só coração. E como igreja, um só coração. Um dia eu perguntei para o pastor Jonas, falei, pastor Jonas, como o senhor com tão pouco fez tanto? Eu vou repetir a pergunta. O senhor com tão pouco fez tanto? E ele me disse, meu irmão, Deus me deu companheiros. Ele me disse que o presbitério, lá nos idos de 40, estava reunido em Siqueira Campos. E à noite ele via um presbítero que estava dormindo, porque dormiam todos em colchões juntos ali, gemendo. E ele perguntou para o presbítero, por que o senhor está gemendo, chorando? Ele falou, porque eu estou pensando que a minha igreja vai voltar a ser congregação. E eu não posso dar essa notícia à minha igreja. E o pastor Jonas muitas vezes me disse, pastor, se eu fiz alguma coisa, é porque Deus me deu companheiros. Eu quero que você olhe nos meus olhos. Você está... Não levante a sua mão, por favor.
Mas você tem no coração o propósito de, como igreja, nós trabalharmos esta unidade? 1 Coríntios 12, 4, 5, 20, diz assim: ora, os dons são diversos. Eu peço licença para citar um teólogo. Ele diz que os dons hoje não unem, os dons dividem. E talvez o que eu vou dizer choca um pouco e os senhores não gostem, mas eu preciso dizer. Um dos meus professores um dia me disse: o pior orgulho é o orgulho espiritual. Eu tenho o dom de curar, eu me envaideço com isso. Você tem o dom de ensinar, você se envaidece. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Efésios 4, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu devo me esforçar. Lembro-me quando Deus começou a nos abençoar em Londrina, e as tardes de esperança, os cultos, passamos para 2 cultos, e Deus nos deu espaço e esperança. Eu vi muitas críticas, e uma delas é: o Messias agora vai fundar uma nova igreja. Tome cuidado, que é uma estratégia que ele está usando para dividir a igreja. Olhem nos meus olhos. Eu tenho autoridade para olhar para os senhores sem vaidade e dizer que a primeira igreja de Londrina, na linguagem de Russell Shedd, ele falou, foi a única igreja que eu conheço que se reúne em lugares diferentes e nunca se dividiu. Esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito. E preciso dizer isso. Em muitas ocasiões, me ofereceram oportunidades de sair. Eu disse, eu quero dizer isso aos senhores, não sou presbiteriano independente de berço. Não sou. Minha mãe era batista, meu avô foi o fundador da Igreja Batista de Araçatuba. Eu venho de origem batista, por parte da minha mãe. Meu pai era metodista, meu irmão mais novo é pastor metodista, pastor presbítero da Igreja Metodista. Eu estou na Igreja Presbiteriana Independente graças ao reverendo João Batista Ribeiro Neto, ao reverendo Jonas Dias Martins e ao reverendo Gerson Pires de Camargo, a esses 3 pastores. Mas vou olhar bem nos olhos dos senhores e das senhoras. Morrerei dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Deus não nos chamou para dividir. Deus nos chamou para somar. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E Jesus orou dizendo, eu queria que nesta manhã nós nos consternássemos, como dizia o nosso teólogo Antônio de Godoy Sobrinho, que Deus nos dê um coração consternado diante desta oração. Ouçam esta oração. Ó Pai, a fim de que todos sejam um,
E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Asaf Borba é muito amigo do pastor Rodolfo, e sempre que ele vem a Londrina, ele se hospeda com o pastor Rodolfo. Asaf Borba é mineiro, não sei se vocês sabem, muitos pensam que ele é gaúcho, ele é mineiro. Asaf Borba, nós nos conhecemos há muitos anos, desde que ele se converteu. Temos trabalhado juntos em vários congressos. E um dia desse eu falei, Asaf, me diga uma coisa, quando você compôs o Alto Preço, qual foi sua experiência? Ele me disse, eu estava passando por um momento difícil, e eu tinha um irmão muito querido. E eu procurei esse irmão, e nós dois oramos juntos. E naquele momento Deus me deu esse cântico, que eu vou ler para os irmãos. Foi assim que Asaf Borba escreveu essa letra. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Mais do que uma denominação, mais do que um conjunto de regras, mais do que normas, estatutos, muito mais que patrimônios físicos, o que nos une é o sangue do Cordeiro de Deus. A graça maravilhosa de Jesus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo e nos une. É o amor, que é o vínculo da perfeição. Concluindo, reunir, unir, produzir. Quando nos reunimos, irmãos, e nos unimos, ali Deus ordena a sua bênção. Salmo 133. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Eu acho que hoje nós nem precisávamos dizer, Deus venha nos abençoar, oh, glória a Deus. Deus disse assim, quando os meus filhos se reúnem, e quando os meus filhos se unem, a minha bênção já está ordenada. Digam, a bênção de Deus já está aqui. Amém? Agora nós podemos dizer amém. Não é frase feita, não é jargão. Isso chama-se Bíblia. Não depende se você crê ou não crê, está na Bíblia. Porque quando nós nos reunimos e nos unimos, Deus diz, a minha bênção está aí, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. O livro de Atos 2:1 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Digam assim, todos.
reunidos. Fala bem bonito. No mesmo lugar. Diga, chácara Alamanda. Então, olha aqui para mim. Diga, chácara Alamanda. Diga, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, de repente. Diga, de repente. Alguém aqui conheceu o reverendo Antônio Elias? Reverendo Antônio Elias. Um dos sermões mais bonitos que eu ouvi dele foi esse. De repente. De repente nós podemos ouvir aqui um vento. De repente, podemos ver aqui chamas de fogo. De repente, os de repentes de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E no capítulo 4 está dizendo, era um coração. Eu quero ter o coração do Adilson. Eu quero ter o seu coração, porque eu te conheci menino. Você, lá de Santo Antônio. Você. Eu quero ter um coração. Eu hoje sou pastor de uma igreja, sou pastor jubilado, onde o meu pastor, o reverendo Rodolfo, eu conheci com 5 anos. Eu quero ter o coração dele. E ele o meu coração. Conheci o Matias com 14 anos. Hoje ele tem 77. Nós somos irmãos. O Oliveira foi meu aluno do seminário. E depois nos tornamos colegas. Eu quero ter um coração com o Senhor, um coração com você. Eu posso não pensar exatamente como você em tudo, mas eu posso ter um coração com você. E sabe o que acontece? Doutor Odilon, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Eu quero ser muito aberto com os irmãos. Quando eu chego numa igreja, as pessoas me perguntam, reverendo, quantos membros tem a sua igreja? Eu não digo mais. E se os senhores me perguntarem aqui quantos membros tem a primeira igreja, da minha parte os senhores não vão ouvir. Estou sendo muito transparente. Quanto à sua igreja arrecada, eu não estou. Parece-me que hoje nós estamos trabalhando com essa proposta. Milhares de membros, milhões arrecadados. Queridos, isso não nos encanta, mas nos encanta ver vidas sendo salvas por Jesus. E quem acrescenta é o Senhor. O crescimento da igreja no século I foi muito expressivo. Apesar das perseguições, milhares se convertiam ao caminho a Jesus. Ouçam, irmãos, a igreja não contava com a Bíblia impressa. Eu tive o privilégio de viajar para países comunistas pela missão Portas Abertas, levando Bíblias. Hoje eu chego nos escritórios dos pastores, eles têm 10, 12, 15, 20 diferentes Bíblias. E vou ser muito aberto. Nós não precisamos de tantas Bíblias, nós precisamos de ler mais a Bíblia. Hoje nós temos muitas Bíblias. A igreja não tinha a Bíblia impressa. Não feche o filtro, por favor.
A igreja não contava com seminários teológicos. Estou dizendo com muita liberdade. Fui dia 1 do seminário. Dei aulas em seminário. A igreja não tinha seminários teológicos. A igreja não tinha templos. A igreja não tinha juntas missionárias. A igreja não tinha escolas, hospitais, creches, ONGs. A igreja não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, celulares, aviões a jato. Hoje, os pastores mais renomados têm seus jatos particulares. E nós que não os temos, viajamos de avião. A igreja não tinha catedrais. A igreja não tinha riquezas, como ouro e prata. Mas ela põe o mundo de cabeça para baixo. Seu fundador foi morto na cruz. Seus apóstolos foram todos martirizados, com exceção de João. Mas, depois de 20 séculos, ela está viva, vitoriosa. Seu fundador está vivo e presente. O Espírito Santo está se movendo. Queria terminar. Obrigado pela atenção de vocês. Foi este o nosso tema: reunir, unir, produzir. Enquanto é dia, antes que a noite chegue, vamos responder positivamente ao convite, ao apelo que o Senhor nos faz através do sínodo Reverendo Jonas Dias Martins. Reunir, unir para produzir.